Bem, agora nós iremos trabalhar no GeoGebra Geometria Plana. Nós iniciaremos aqui como, a partir dessa janela aqui, eu posso ir para a janela 2D. Então, vamos nessa opção aqui, clica nesse triângulo e essa circunferência, clica nesses três pontinhos, e aí nós temos a janela de visualização 2. Assim, nós ficaremos com essas duas janelas. Eu posso ocultar essa janela aqui, indo na opção fechar. Posso arrastar para diminuir a janela, a parte da caixa de entrada e aumentar a minha janela 2D. Então, iniciaremos construindo polígonos regulares. Então, vamos nessa ferramenta polígono, clica na opção polígono regular. Só que aí o GeoGebra nos diz, selecione primeiro dois pontos. Então, eu vou primeiro clicar aqui na ferramenta ponto. Eu quero construir um polígono regular, um triângulo, né, equilátero, de lado 3. Então, eu venho aqui do 1 até o 4. Depois volto, marco os dois pontos, volto na opção polígono regular e clico do A até o B. Assim o GeoGebra me pergunta, né, quantos vértices vai ter esse polígono regular? Como eu quero um triângulo, eu digito 3. Observe que ficou o polígono triângulo equilátero desenhado na minha janela. Eu não quero que apareça essa descrição, polígono 1. Então, eu venho aqui em cima desse botão, com o botão direito do mouse, clico em desmarca a opção exibir rótulo. E aí ficou assim o polígono. Bom, eu quero agora traçar a altura desse triângulo equilátero e mostrar para os meus alunos que no triângulo equilátero a altura também é bissetriz e é mediana. Então, vamos traçar primeiro a altura. Então, eu venho aqui na opção reta perpendicular e digo para o GeoGebra que eu quero a reta perpendicular de C para esse segmento AB. Então, ele traçou a altura. Vamos agora verificar que a distância do ponto A para essa reta e do ponto B para essa reta, ela é igual. Eu vou marcar só esse pontozinho aqui de encontro desse segmento da altura e do lado AB, clicando aqui na opção interseção de dois objetos. Então, eu quero o ponto de encontro de A com AB. Aí ele marcou esse ponto D. Então, agora vamos calcular a distância de A para D e de B para D. Venho aqui na opção distância, comprimento ou perímetro. Clico aqui de A para D. Ele marcou 1,5. Então, eu quero que essa caixinha aqui, esse texto, saia dessa minha tela aqui, que ela está cobrindo o ponto D. Então, eu venho aqui na opção mover, clico em cima dele e arrasto. Aí agora eu vou novamente pegar a ferramenta distância, vou clicar de B para D. Assim, observem que a distância de B para D deu 1,5 e a distância de A para D deu 1,5. Assim, nós acabamos de mostrar no GeoGebra que a altura também é mediana, certo? Aí agora vamos mostrar que ela é bissetriz. Para isso, eu vou selecionar a opção ângulo e vou marcar os pontos A, C, D. Veja que o GeoGebra calculou o ângulo alfa, que é igual a 30 graus, certo? Vou marcar agora, vou só mover aqui essa caixinha de texto para cá. E agora eu vou calcular o ângulo de D, C e B. Então, novamente, ferramenta ângulo, D, C e B. Observamos que um ficou sobrepondo o outro. Então, venho aqui, mover e só vou afastar aqui. Então, o ângulo alfa, que era esse, deu 30 graus e o ângulo beta deu 30 graus. Ou seja, a altura é bissetriz e é mediana no triângulo equilátero. Iremos agora construir um hexágono regular. Para isso, eu vou marcar aqui dois pontos. Então, eu quero construir um hexágono de lado 3. Então, eu vou marcar aqui do 3 ao 6. Em seguida, venho na opção polígono, polígono regular. Seleciono os pontos A e B e digo que quero determinar um hexágono com 6 vértices. Dou OK. Então, eu posso desmarcar a opção polígono aqui, desabilitar a opção exibir rótulo. E em seguida, eu quero mostrar que
O polígono, o hexágono regular, ele pode ser decomposto em 6 triângulos equiláteros. Então, eu vou demarcar aqui a opção segmento, clico de E para B, de A para D e de F para C. Então, eu quero que não apareçam essas opções aqui, esses rótulos. Então, é só vir na opção segmento, desmarcar a opção, clicar com o botão direito, desmarcar a opção exibir rótulo. Agora eu quero encontrar esse ponto aqui, o centro desse hexágono regular. Então, eu venho na opção interseção de 2 objetos e seleciono um desses 2 objetos. Então, ele vai encontrar esse ponto G. Então, vamos medir agora os ângulos desse triângulo, para confirmar realmente que é um triângulo equilátero. Então, para isso, eu venho na opção ângulo e vou de G para E e D. Então, o GeoGebra me mostrou 60 graus. Agora, eu venho de E para D e G, também 60. De D para G e E, também deu 60 graus. Agora, eu vou medir só esse outro ângulo, esse triângulo aqui, os ângulos dele. Então, de E para G e F, também 60. De F para E e G, também deu 60 graus. Então, assim, a gente observa que todos esses triângulos aqui são triângulos equiláteros. Então, para calcular a área desse hexágono regular, eu só preciso saber que ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, a área do hexágono regular é igual à área de um triângulo equilátero desses, que tem lado igual ao do hexágono, só que multiplicado por 6, já que eu tenho 6 triângulos equiláteros. Então, agora também eu posso eu quero construir uma circunferência inscrita, ou seja, por dentro desse hexágono regular. Eu vou só desabilitar a opção exibir, né, objeto aqui para esconder esses ângulos, né, temporariamente. Eu vou desmarcar, aí o GeoGebra, ele desabilita aqui da área, certo? Então, para construir essa circunferência, nós sabemos que a circunferência escrita, ela tem centro igual ao centro do hexágono, ou seja, o centro dela vai ser esse ponto G, porém a circunferência vai tangenciar o ponto médio de cada lado aqui. Como é que eu faço para encontrar o ponto médio desse lado ED? Eu sei que, como aqui é um triângulo equilátero, eu posso traçar a altura, né, desse triângulo equilátero. E a gente já viu que a altura também é mediana. Então, eu venho aqui na opção reta perpendicular. Então, eu quero a reta perpendicular de G para o segmento ED. E depois eu venho na opção interseção de 2 objetos. Então, eu quero a interseção dessa reta perpendicular e esse segmento ED. Então, o GeoGebra me mostrou esse ponto H. Vamos construir a circunferência, vamos vir nessa opção. Círculo dado os centros e um de seus pontos. Então, eu quero o centro G até o ponto H, certo? Aí, vamos selecionar essa ferramenta mover, porque senão a ferramenta circunferência vai ficar ativa. Aí, eu quero ocultar essa reta perpendicular e esse ponto H. Então, eu venho aqui, ó, no ponto H, desabilito, e a reta perpendicular também. Então, aqui nós tivemos uma imagem, né, em que mostra a circunferência inscrita num hexágono regular. Se você quiser também, pode construir a circunferência circunscrita. Então, vamos vir aqui na opção círculo, ponto G, e aí a gente puxa. Sabemos que essa circunferência toca nos vértices do hexágono. Então, nós temos aqui essa figura. Se eu quiser ocultar a circunferência escrita, clico aqui dentro. Se eu quiser ocultar a circunferência circunscrita, eu clico aqui, certo? E desabilito essa opção. Então, agora eu quero mostrar para vocês como é que faz para levar essa figura, né, para o Word. Então, eu posso vir aqui na opção ferramenta, né, aqui nessa de seleção. Eu vou ocultar primeiro os eixos. Então, desmarco, clico no botão direito, né, nessa área livre e desmarco essa opção eixo. Aí, agora a figura ficou limpa. Então, venho na opção aqui, esses 3 tracinhos aqui, exportar a imagem, copiar para a área de transferência
E aí, lá no Word, eu dou um Ctrl V. E a imagem, ela é copiada para o arquivo, né? Um arquivo texto. E aí você pode digitar a sua prova e levar essa imagem. Você pode fazer qualquer figura no GeoGebra e exportar para o Word. Agora, nós iremos fazer os sólidos geométricos e suas planificações. Nós iremos fazer uma animação, né, do sólido geométrico sendo planificado. Então, para isso, nós precisamos ir para a janela de visualização 3D. Então, eu clico nessa opçãozinha aqui, no triângulo e no círculo. Vou nessa opção aqui, nesses 3 quadrinhos, janela de visualização 3D. Vejam que eu fiquei com 3 janelas ativas. Então, eu venho, eu quero fechar essa. Eu clico aqui nesses 3 botõezinhos, fechar. E aí, eu fiquei só com a janela 3D. Vejam que aqui nós trabalhamos com 3 dimensões, certo? Então, vamos iniciar com o cubo. Para isso, eu vou inicialmente escolher 2 pontos. Então, eu quero um cubo que tem aresta 2. Depois, eu venho nessa opçãozinha aqui, que é sólidos. Clico na opção cubo e seleciono esses 2 pontos. Ao fazer isso, o GeoGebra desenha para mim um cubo de aresta, né, medindo 2. Então, eu quero ocultar agora esses vértices, né? Essas descrições, E, F, G dos vértices. Então, para isso, eu vou ocultar os rótulos. Então, para não sair ocultando de um por um, eu clico no primeiro, seguro o Shift e venho aqui para a última opção e clico. Clico com o botão direito, eu ativo e depois desativo, porque aí me garante que todos estarão desativados. Vou nessa opção aqui, mover, clico só aqui, só para ativar aqui minha janela. Então, eu venho na opção aqui, planificação, certo? E clico no cubo. Aí, o GeoGebra traz a planificação desse cubo. É interessante que essa planificação tem uma cor diferenciada do cubo. Então, eu venho em cima dessa opção aqui, planificação, porque ele criou aqui, ó. Eu vou procurar aqui, pronto, planificação. Clico nela com o botão direito, configurações. Venho na opção cor, certo? Novamente, deixa eu clicar aqui nela, que ela não clicou na opção planificação. Novamente aqui em cima, clico com o botão direito, configurações, cor, agora sim. Então, eu vou marcar a opção aqui azul e vou fechar. Eu vou ocultar esses eixos, certo? Clico com o botão direito, desmarco os eixos. Aí agora eu fiquei com essa imagem aqui. Então, se vocês observarem, vai ter aqui um controle deslizante, certo? Aqui, ó, ele criou um controle deslizante B. Então, se você clicar aqui em animação, ele vai animar essa figura. Vai fechar, e aí quando ele tocar no 0, ele volta, certo? Abrindo novamente essa planificação. Então, é uma animação excelente para mostrar para os nossos alunos, né, a planificação de alguns sólidos. Então, aqui nós iniciamos com o cubo. Ele fecha e retorna. Se você quiser também, você mesmo pode parar essa planificação e você mesmo ir manipulando, certo? Então, você pode ir puxando aqui, ó, e ele abre de acordo com o que você for manipulando, certo? Então, aqui também você pode ver as vistas. Eu quero ver a vista, fazer essa movimentação e ver a vista superior. Veja que eu posso selecionar essa ferramenta aqui, girar a janela de visualização 3D e movimentar a minha janela. Então, trabalhar com os alunos, vista superior, vista lateral, é muito interessante trabalhar com essa ferramenta, certo? Então, aqui você pode movimentar essa figura, ok? Na posição que você quiser, vista lateral, vista frontal. Nós iremos agora construir uma pirâmide. Então, para isso, eu vou desenhar a base da pirâmide, que no caso aqui será uma pirâmide de base quadrada. Eu vou selecionar a opção ponto, vou escolher esses pontos 0, 3 e 3 aqui. O ponto D, eu vou clicar aqui, mas aí eu vou mudar essas dimensões. Eu não quero
2,52. Eu quero que fique 3, 3 e 0. Então, eu fiquei com quadrado aqui no meu plano. Vendo a opção polígono, eu vou desenhar esse polígono, certo? Selecionando esses 4 vértices. Agora, eu vou digitar o comando, né, pirâmide, e aí eu venho na opção polígono e altura. Qual é o polígono que eu quero? Esse Q1, que foi o que eu desenhei. Teclo na setinha para o lado e digito 5. Observem que ficou com o GeoGebra tomou como base a orientação negativa. Para que eu volte lá para cima, eu coloco aqui -5, certo? E dou Enter. Eu quero que não apareça essas opções aqui, arestas, essa nomenclatura. Então, eu seleciono todos esses instrumentos aqui, clico na opção mover, seleciono todos, seguro o Shift e clico no último. E aqui. Então, eu desmarco a opção, marco, exibir rótulo e depois desmarco. Porque aí eu garanto que todos os rótulos não irão aparecer na tela. Então, agora eu venho na opção planificação e seleciono a pirâmide. Então, o GeoGebra, ele exibe a planificação dessa pirâmide. Eu quero modificar a cor dessa planificação. Então, eu venho aqui, ó. Observem que a planificação que a gente está trabalhando, né, é essa daqui. Então, eu venho aqui mover, seleciono essa planificação aqui, essa opçãozinha, clico com o botão direito, configurações. Venho na opção cor e modifico a cor. Agora eu quero ocultar esses eixos, então clico com o botão direito, desmarco a opção. Na opção aqui, controle deslizante, nesse controle deslizante que foi criado, se você clicar em animar, a planificação vai ser animada, então vai abrir e fechar, certo? Igual como fizemos com o cubo. Então agora eu quero salvar essa imagem, né? Eu quero deixar salvo para que quando eu estiver explicando esse conteúdo para os meus alunos, eu possa abrir a figura já pronta. Então, eu venho aqui, ó, quando você clica em fechar, ele pergunta se você quer gravar. Você clica aqui sim. Então, você vem aqui e colocar o nome pirâmide planificada. Gravar. Ele vai salvar direto na biblioteca do GeoGebra. Então, vou fechar aqui, vou abrir o GeoGebra novamente. Ele salva na galeria do GeoGebra. Aí venho na opção aqui, abrir, clico nesses 3 barrinhas aqui, venho na opção abrir. E aí a pirâmide que eu criei, todos os objetos que eu criei ficam salvos aqui. Eu venho na pirâmide planificada, certo? Dou 2 cliques e aí ele carrega a pirâmide que estava lá inicialmente. Então, aqui agora é só você, se quiser a animação, clica novamente aqui. Quiser ocultar essa barra de tarefa mais para cá, vou maximizar a minha figura e aí a gente fica com essa figura desse jeito. Nós iremos agora desenhar um dodecaedro. Então, o dodecaedro ou icosaedro também, eles não aparecem aqui nas opções dentro desses sólidos. Então, primeiro vou escolher 2 pontos, porque vai ser o comprimento da aresta do dodecaedro, certo? Então, eu venho aqui e digito dodecaedro e escolho a opção ponto e ponto. Então, eu vou dizer que é o ponto A, vou com a setinha, e o ponto B. Então, o GeoGebra, ele trouxe para mim aqui esse dodecaedro de aresta igual a 2. Então, eu posso fazer a planificação desse sólido igual como fizemos dos outros sólidos. Clico aqui na opção planificação e clico no sólido. Então, ele irá exibir a planificação do dodecaedro. Eu quero ocultar essas descrições aqui das arestas. Então, faço o mesmo procedimento. Seleciono essa opção aqui de mover. Clico lá no primeiro item, aqui. Seguro o Shift e vou aqui para o final.
Então, seguro o Shift, venho com a minha setinha e seleciono a última. Então, clico com o botão direito, exibo todos os rótulos e depois clico novamente e seleciono. Então, ele aqui agora está com o meu dodecaedro e a minha planificação. Eu vou ocultar esses eixos, clico com o botão direito e desmarco os eixos. Aí agora eu venho na opção planificação, aqui ó. Então, venho para planificação. Vamos localizar, então, dodecaedro, todos os elementos do dodecaedro. Quando ele começar aqui a aparecer as planificações, aqui, essa planificação aqui, né, eu clico com o botão direito e venho na opção configurações. Seleciono a opção cor e modifico, vou colocar azul e fecho. Agora a gente pode ir na opção lá, controle deslizante, vamos encontrar o controle deslizante, aqui ele, e fazer a animação. E aí a gente vai observar que o meu dodecaedro ele vai fechar, a planificação vai fechar e vai abrir. Para desenhar o icosaedro, o procedimento é o mesmo, seleciona os dois pontos iniciais e digita na barra de tarefas o nome icosaedro e os dois pontos. É o mesmo procedimento, é um procedimento similar com o dodecaedro. Nós iremos agora desenhar um cone. Então, para isso, eu irei selecionar dois pontos aqui, que será justamente a altura do cone. Então, vou selecionar aqui nesse eixo, do 1 ao 2. Depois, eu venho aqui na ferramenta aqui de sólidos e clico na opção cone. Então, eu seleciono o ponto A, o ponto B e digo qual é o raio. Então, eu quero um cone de raio 2. E aí, ele desenhou aqui essa estrutura. Eu posso aumentar essa altura. Eu venho na ferramenta mover, seleciono aqui esse vértice e quero um cone de altura 4. Eu quero também ocultar esses eixos. Então, clico com o botão direito, seleciono desativo a opção eixos. Aí, para traçar a altura desse cone, eu posso escolher a opção segmento, então, do ponto B ao ponto A, que é o centro, né, da circunferência. E aqui, se eu quiser determinar também o raio, eu clico de A até um outro ponto dessa circunferência. Vamos colocar aqui com a ferramenta texto, né? Eu vou digitar aqui o nome altura, ok? Então, ele fica descrito aqui e aqui eu vou digitar o nome raio. Então, ficou bem evidente aqui esses elementos da minha figura, né? Do cone. Iremos agora construir um cilindro. Para isso, eu vou selecionar dois pontos aqui que representará a altura do meu cilindro. Então, eu quero uma altura de 3. Eu venho na opção cilindro, seleciono esses dois pontos e digo que o meu cilindro tem um raio 2. Dou OK. Então, aqui apareceu o cilindro de altura 3 e raio 2. Posso ocultar os eixos, certo? Traçar a altura, vindo na opção segmento. Então, aqui de B até A. E aí, fazer igual como fizemos no cone. Descrever aqui, selecionar a opção texto, clicar aqui na opção e digitar altura. OK. Então, ele exibe aqui a altura. Para traçar o raio, eu venho aqui do mesmo jeito, clico no A e clico aqui. E aí, vou na opção texto, seleciono aqui e clico o nome raio, digito o nome raio. Então, nós acabamos de desenhar um cilindro, certo? Com essa altura e esse respectivo raio. Nós iremos agora desenhar uma esfera, né? Escrita em um cilindro. Então, para isso, nós temos que desenhar um cilindro cuja altura seja o dobro do raio, certo? Então, se eu desenhar um cilindro de altura 3, o raio tem que ter 1,5. Então, eu venho aqui, seleciono o ponto, seleciono aqui esse ponto A e esse ponto B que está no 3 aqui. E agora eu venho na opção aqui, cilindro, e seleciono aqui de A para B. Então, vou dizer que o raio é igual a 1,5. OK.
E aí o GeoGebra desenhou essa figura, o cilindro. Então, eu tenho que selecionar aqui a metade dessa medida, que vai ser justamente, a metade do segmento AB vai ser justamente o centro da minha esfera. Então, eu venho aqui, ó, seleciono a opção ponto, seleciono um ponto aqui, só que aí ele não ficou exatamente em 1,5. Então, aqui eu venho 0, 0 e digito 1,5. Então, ponto C vai ser igual, vou apagar aqui, vou colocar 0,1.5 e dou Enter. Agora eu venho na opção esfera, seleciono a esfera, dados o centro e um dos pontos, clico no ponto C e aqui vou até o ponto A, certo? Então agora eu vou ocultar aqui, vou clicar na ferramenta mover, vou clicar aqui com o botão direito na parte branca e de selecionar a opção eixos. Então acabamos de desenhar uma esfera escrita em um cilindro, certo? E aí a gente observa aqui, o raio dessa esfera vai ser igual ao raio do cilindro, aqui da base do cilindro. Então, se eu quiser traçar essa altura, eu venho aqui na opção segmento, clico de B para A. Se eu quiser traçar o raio dessa esfera, clico aqui de C para essa medida aqui, certo? Para o ponto D. Então, a gente observa que o raio da esfera é igual ao raio da base do cilindro. Então, acabamos de fazer a esfera escrita em um cilindro.